Você sabia que você atrai quem você é? Você sabia que a base disso que eu estou conversando com vocês é o neurônio espelho? Você sabia que você só atrai pessoas iguais a você? São pessoas iguais a gente que a gente atrai. Ai, não concordo, namoro aquele cara psicopata e eu tô namorando com ele e eu não sou psicopata. Se a gente está convivendo com as pessoas, elas são iguais a gente. A gente atrai pessoas iguais a nós. E aí eu vou usar a base de uma apresentação até que eu tenho aqui de neurônio espelho para não falar nenhuma bobagem, porque às vezes a gente esquece alguma coisa. Então, deixa eu botar até aqui mais longe para poder enxergar melhor a apresentação. E aí depois eu vou dar a base neurocientífica primeiro, da neurociência, dessas novas teorias do cérebro, da estrutura do cérebro que eu amo tanto. Neurônio espelho foi uma teoria que foi descoberta tem pouco tempo. Vamos fazer um teste? Deixa eu mostrar para vocês uma figura aqui, aí você vê se você boceja nessa figura. Porque quando a gente vê as pessoas bocejando, a gente boceja. Então, olha aqui essa figura aqui, ó. Se você sente vontade de bocejar. É uma coisa inconsciente, é uma coisa que não tem domínio. E às vezes a gente não estava nem com sono e de repente a gente começa a bocejar. Então a base disso foi descoberto sem querer na Universidade de Parma. Os universitários estavam fazendo uma pesquisa com Risolati na Universidade de Parma com macacos. E a Universidade... Ai, gente, travou aqui, peraí. E a Universidade de Parma, na Itália, o Risolati estava pesquisando, colocando eletrodos no cérebro dos macacos e de repente ele estava lá pesquisando, chega alguém comendo. Tem um que diz que é sorvete, tem outro que diz que é passa, cada um diz uma coisa. Então, na verdade, eles estavam sendo examinados os macacos e alguém entrou comendo e o que aconteceu com os macacos? Eles começaram a sentir desejo de mastigar. Então a base foi descoberta na Itália, o neurônio espelho, através da teoria de onde ativava. E o mesmo local que ativa nos macacos, ativa nos seres humanos. E o neurônio espelho teve esse experimento aqui, ó, com o Risolati. Estava chegando aqui para mostrar para vocês. O Risolati, na Universidade de Parma, em 1994. Então tem 26 anos que esse estudo foi descoberto pelo Risolati. Era um aparato que permitia acompanhar as atividades dos neurônios da região pré-frontal, responsável dos macacos que estava sendo examinado, e aí entraram umas pessoas. O estudo que eu fiz diz que eles estavam comendo passas, mas tem pessoa que diz que estava comendo banana, cada um, o que estava comendo não importa. Tem outros que dizem que era sorvete, mas o que foi descoberto? Que ativava a mesma área que ativava nos macacos, ativava nos humanos, ou a mesma área aqui do sistema. Então ativava no sistema pré-frontal e com isso foi responsável para perceber que esse espelhamento passa pelos movimentos, pelas emoções, pelas intenções, passam por todas essas situações, passam todas as vezes que você faz algum movimento, você automaticamente faz o outro fazer. Por isso que a gente vai no cinema e chora. A gente não chora por aquela história, a gente chora por espelhamento, a gente chora por neurônio espelho. Com isso, a importância disso na época da criação dos nossos filhos. Mas eu quero chegar a você já adulto. Então aqui, ó, esse estudo que eu fiz aqui é de uma aula de neurociência, tá vendo, ó? O adulto influencia a criança pelo neurônio espelho. É um neurônio mesmo, é uma base neurocientífica que tem no nosso cérebro e é responsável pelo espelhamento. Então, eu tô lendo esse livro do Prozac, aí eu quis conversar com vocês também baseado no livro do Prozac, A Molécula da Moralidade. Então, cuidado com quem você anda, porque as pessoas que você anda, elas são exatamente iguais a você.
O corrupto anda com corrupto, o que é psicólogo, que ama estudar, o que ama falar de psique, tem amigos psique, o que é jogador de futebol vai andar com jogador de futebol, o que gosta de treinar vai andar com pessoas que gostam de treinar. Então a gente anda no relacionamentos nossos, são todos movidos por esse princípio. Então agora vamos entrar, expliquei meio bem porcamente a base neurocientífica do espelhamento. Agora, qual tipo de pessoa você atrai? O tipo de pessoa que você atrai fala muito mais de você do que da pessoa que você atrai. Porque eu vejo, a internet é a terra de ninguém, né? Então eu vejo tantas pessoas falando, namorei um cara abusivo, tirou tudo de mim. E aí tem a base aqui, ó, do David Zirman, nesse livro aqui, ó, que fala Fundamentos da Técnica Psicanalítica. Nesse livro explica que a gente se relaciona com a outra pessoa. Por exemplo, se você está preso, fixado na fase oral 1, oral 2, ou anal 1, a gente vai aprender isso nas aulas terapêuticas agora. No dia 16, a gente vai aprender a fase oral. A gente vai aprender a fase oral 1, depois em janeiro a gente vai aprender a fase oral 2 do Abraham, que abre, né? Então a gente vai estar estudando isso. Então na fase oral 2, você tem o comportamento que é mais de narcisista, você fica mais fixada aí. Estou falando de um ser humano adulto que ficou fixado na oralidade, porque a gente não está estudando a criança. A psicanálise não estuda a criança. A psicanálise estuda o adulto e os comportamentos que estão lá recalcados no inconsciente. Aí a gente não tem noção das coisas, porque são comportamentos que estão fixados lá no passado, mas eles aparecem hoje aqui pela psicopatologia da vida diária. Então, quem você se identifica? Cuidado com quem você se identifica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem você se identifica? Essa pessoa que você se identifica, olha aqui, ó, fala muito mais de você do que a outra pessoa. Então esse princípio de ética e de moral, eles falam de você, eles não falam da outra pessoa. Então todas as pessoas que se relacionam com você, elas partem do princípio do neurônio espelho. O neurônio espelho, ou os neurônios espelhos, são responsáveis por quem a gente tem admiração, quem a gente está se relacionando, quem a gente vai caminhar ao longo da vida. O seu amigo, o seu marido, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, as pessoas que você gosta de caminhar, elas falam muito mais de você do que das pessoas, porque a gente não está analisando as pessoas, a gente tem que estar o tempo todo analisando a gente. E o neurônio espelho também, que é aquela característica de antecipar, de você não entrar em relacionamentos, porque você percebe que não existe espelhamento. Aí tem um outro saber também que chama inteligência preditiva. A inteligência que é a capacidade de você armazenou dados no seu aparelho psíquico, você vai e começa a observar e você fala, não, ali não me gera confiança, então eu não vou me relacionar, porque eu não senti confiança para me relacionar. E com isso, nós acabamos nos afastando de pessoas que mostram pra gente, e não é só pelas microexpressões faciais. Eu tenho esse livro que eu gosto muito, das microexpressões faciais, que eu sempre falo para vocês comprarem, que é um saber do Prozac, das microexpressões faciais, que nós temos 7 microexpressões faciais que a gente consegue ver e detectar o que a outra pessoa está sentindo, se é desprezo, se é felicidade. O sorriso verdadeiro é aquele que move aqui, ó, que você fica cheio de ruguinha aqui. Então, quantas pessoas me procuram falando, eu tô convivendo com um bandido, ele é um bandido, mas eu sou apaixonada por ele. Se é apaixonada, é o neurônio espelho, que consegue ver nele similaridade com você. Porque quando você não consegue ver, quando você acaba separando, você acaba se afastando, você acaba deixando de ter o contato com essas pessoas. Então o neurônio espelho é aquele que gera em você a capacidade da empatia. E a empatia
envolve milhões de hormônios dentro de você. Milhões de hormônios não, milhões de neurônios dentro de você, que faz com que você se afaste ou não se afaste, que você ajude ou você não ajude. Então, tudo que você atrai fala muito mais de você. Deixa eu fixar esse comentário aqui, porque aí fixando aqui as pessoas que estão chegando, que eu coloquei o título dessa live que eu tô fazendo, o que você atrai é exatamente você. E quantas pessoas, né, elas acham que não é isso, que não é verdade, que elas não atraem pessoas iguais a ela. Então, o saber hoje da epigenética também mostra aquilo que está acima da marca da genética, que é um saber acima da marca da genética, e é uma das teorias que nós vamos explicar quando ano que vem a gente lançar aqui no Instituto Cássia Rodrigues a formação em neurociência, que nós vamos lançar setembro do ano que vem. Em junho eu estou lançando a nova turma de psicanálise, e em setembro do ano que vem eu estou lançando a primeira turma 100% online de neurociência. Nem adianta mandar informação, que eu nem postei ainda no site, porque ainda não quero, porque como é em setembro do ano que vem, está muito longe. Então, o neurônio espelho tem uma base científica que ela move no seu cérebro o córtex pré-motor, o centro da linguagem, da empatia e da dor. Você já parou para pensar que quando você vê alguém sofrendo, se você sofrer também, prova que você tem a empatia emocional e você pode também desenvolver a empatia cognitiva. E por que muitas pessoas não conseguem sair de relacionamentos que são terrivelmente abusivos e ela não consegue sair? Porque dentro dela, dentro lá do inconsciente dela, briga com a teoria, tá? Briga comigo não. Dentro do inconsciente dela, cadê meu inconsciente que não está aqui? Dentro do inconsciente dela tem mensagens, tem crenças, tem emoções, tem sentimentos, tem cognições que são as mesmas daquela pessoa que você caminha. Então vai mandando para todo mundo essa live, porque quantas pessoas elas acham que elas vão chegar falando mal do outro e que o outro, ai, o caminho que fulano, eu odeio fulano. Odeia, mas tá junto? Se você odeia, você tem que se afastar, porque o antagonista do amor não é o ódio. O antagonista do amor é a indiferença. Quando você realmente não sente mais nada pela pessoa, você se afasta, você não quer conviver. E com isso, você se afasta porque você não quer ter contato com a pessoa que te faz mal. E se você continua com alguém que te faz mal e você não consegue sair, isso é questão sua, isso fala de você, isso não fala da pessoa, isso fala de você. Porque no livro do Zirman que eu mostrei para vocês, todo abusivo busca para se relacionar uma pessoa que tem a vitimização, porque ele vai contar a história triste e a outra pessoa vai cair na história dele. Não concordo com essa teoria é um fiasco, você não sabe nada. Ok, só lamento. Se você está envolvida com a pessoa que faz mal para você e você não consegue buscar forças dentro de você para poder sair no processo de autoconhecimento, no processo de autoanálise, no processo de desenvolver autoconfiança, no processo de desenvolver autoestima, porque todas as palavras que começam com auto fazem menção a você. E essa ação do nosso cérebro, ela é uma ação que ela vem provocada pelos nossos sentidos. E nós não temos só os 5 sentidos. Audição, paladar, não, a gente tem 11 sentidos. Quando a gente faz psicologia, eu sou psicóloga, a gente estuda esses 11 sentidos. Que é um sentido que a gente tem? O sentido vestibular, o sentido labirinto, são sentido. A intuição não é algo místico. A intuição passa pelo neurônio espelho. Quando você intui que você está vendo algo que você não tem que entrar naquela situação, exceto se você é uma pessoa muito desconfiada, que você desconfia de tudo. Eu conheço pessoas que elas desconfiam de tudo. Elas são aquelas pessoas que estão sempre desconfiando de tudo. Então isso não
parte do neurônio espelho, isso parte da sua baixa autoestima. Mas se você tem autoestima, se você está se envolvendo com alguma coisa e você não sente paz, aquilo aperta o seu emocional, só que o cérebro a gente não sente apertando. O reflexo do aperto vem aqui no âmago, né, que é angô, aperto que dá aqui. Então, esse sentimento de aperto que te dá, esse sentimento fala das suas emoções. Esse sentimento fala do seu comportamento de sentir estranhamento. Então, você não pode se envolver. Só que existe uma questão. Você quer se relacionar com alguém, você quer casar, você quer namorar, ou você quer morar junto, ou você está atrás de um parceiro para os seus negócios e você tem baixa autoestima. Se você tem baixa autoestima, o que você vai atrair? Vai atrair pessoas com baixa autoestima. Olha, observa o seu passado e vê se você, ao longo da sua vida, você não acabou com relacionamentos que eram espelhamentos seus, só que agora, de repente, você amadureceu, você desenvolveu um outro comportamento, você amadureceu, você saiu daquele local. Então, uma dica que eu dou, por que eu faço tantos vídeos? Eu não tenho nem dia de fazer vídeo. Eu, às vezes, fico um tempo sem fazer vídeo que eu não tenho como, fico 2, 3 dias. E aí, ontem eu fiz uma live, hoje eu tô fazendo outra live. Porque são as ideias que eu vou vendo através dos pacientes que vão chegando. Por que tantas pessoas, agora nesse momento de pandemia, estão pensando em tirar a vida? Por que tantas pessoas, nesse momento de pandemia, que tinham relacionamentos, estão saindo dos relacionamentos, estão largando casamentos que viviam daquele jeito, mais ou menos? Porque aquelas pessoas que conviviam daquele jeito antes do dia 11 de março desse ano que começou a pandemia, viviam cheio de mecanismos de defesa, viajando para não pensar no problema, trabalhando demais para não pensar no problema, ou comendo demais. Por que tantas pessoas começaram a engordar muito nesse período de pandemia? Porque as pessoas acabaram colocando, esses são os mecanismos de defesa, né? É óbvio que é uma neurose da compulsão, é óbvio que faz parte de uma neurose da angústia, mas como a gente vai tendo todas as ciências se contrapondo, todas as ciências, uma corroborando com a outra. Por exemplo, Freud falava a neurose da transferência. Quando o paciente chega, ele coloca tudo em você, mas aí ele não vai conseguir olhar você. Ele está olhando aquelas dores dele e aí ele começa a sentir por você até um pouco de asco. É porque ele, quando começou a colocar em você todos os sentimentos, ele acaba não gostando do que ele está vendo, mas ele está vendo nele. Aí a ciência veio em 1994, a neurociência veio em 1994, falou o quê? Então existe algo de espelhamento, existe algo que você é parecido com a pessoa que está na sua frente. Você faz esse processo de se aproximar das pessoas que são iguais a você. Você só caminha com pessoas iguais a você, você não caminha com pessoas diferentes. Então, tenha cuidado com quem você se envolve, tenha cuidado. Façam 2 perguntas aí na caixinha da interrogação, que eu já vou acabar essa live, que hoje tem aula aqui no Instituto Cássia Rodrigues. Quem vai dar aula é o Caio, o professor, o psicanalista Caio, ele que vai dar aula. E eu vou ter os meus pacientes agora à noite, e eu vou estar atendendo meus pacientes à noite. Escrevam aí 2 perguntas na interrogação e eu vou responder a você, que tem a ver com o tema, né? Eu não sou uma tecla Google que você aperta tudo. E depois eu vou postar essa live no canal de YouTube e vou postar aqui no Instagram, tomara que fique salvo. E aí depois eu não respondo os comentários no YouTube, eu não respondo, porque por falta de tempo mesmo, né, gente? Porque assim, gasta muito tempo você respondendo as pessoas no YouTube, porque às vezes as pessoas, nos comentários do YouTube, ela quer quase uma consulta. Então eu sugiro você fazer consultas online. Eu tenho o Dr. Alexandre dos Santos e a doutora Leila Miguel, que atende online. Agora no dia 10 de março eu começo um novo grupo de terapia, são 8 meses, mas vai lá no site institutocassiarodrigues.com para você saber as informações. Aí lá no site você já faz a inscrição, aí vai te direcionar por telefone 27 99 505 1960, e aí você vai ser direcionado para Débora, ela vai te mandar o Pix do Instagram,
do Instagram, o Pix do Instagram é ótimo. O Pix da conta do Instituto Cássia Rodrigues, e você faz a sua inscrição. Aí você já tem que pagar os 8 meses. Sabe por que tem que pagar os 8 meses? Porque ninguém dá resultado em uma consulta. Então, vai lá no site institutocassiarodrigues.com, faça a sua inscrição, faça o pagamento das 8 consultas, que é absurdo você explorando os outros. Você pode atender com a doutora Leila Miguel ou com o doutor Alexandre dos Santos. O valor deles, a Débora vai mandar para vocês, eles atendem online, tá bom, gente? E eu gostaria agora, vamos ver a pergunta aqui, vamos ver que pergunta foi feita. O projeção é igual espelhamento, é a mesma coisa. Projeção não, gente, projeção. Neurônio espelho é igual espelhamento, é a mesma coisa. E os 11 sentidos a gente estuda na psicologia, não vem ao caso aqui, porque são saberes que são restritos aos psicólogos. Já dei mais 2. A intuição, tem 5 sentidos, né? A intuição, labirinto, o sentido vestibular, tá? Vamos lá, então vamos ver se tem mais uma pergunta aqui, gente. Cadê a pergunta? Opa, gente, eu vou ler as perguntas, dá vontade de chorar debaixo de um pé de amora. Hoje nós estamos conversando, cuidado com quem você atrai. Hoje, a base disso é do sistema nervoso. Dentro do sistema nervoso tem o cérebro, que é o maior órgão, e a célula nossa principal se chama célula nervosa, é o neurônio. Então, nós somos influenciados pelo ambiente que a gente vive, nós somos influenciados pelos nossos pais, tanto que a teoria da psicanálise, a base dela é que o nosso superego, nosso princípio de moral, nosso princípio de vida é construído pelo superego dos nossos pais, tá bom? Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, compatível com o tema. Não, Sheila, não tem nada a ver, tá? Neurônio espelho é outra coisa diferente dos mecanismos de defesa, tá bom, gente? Vou para minha aula, que hoje tem a aula aqui no Instituto Cássia Rodrigues, e tomara que vocês corram lá no site Instituto Cássia Rodrigues, passe essa live para todo mundo, para as pessoas entenderem que você se relaciona com as pessoas iguais a você. Você não se relaciona com pessoas diferentes de você. Você só se relaciona com pessoas iguais a você. Você briga muito com seu filho, pode ser que ele seja o espelhamento seu e que você não dá conta de ver em você, tá bom? E se você quer vir estudar comigo na nova turma de psicanálise que começa em junho do ano que vem, as inscrições já estão abertas para você já garantir sua vaga. Você tem que ter o nível superior, no mínimo de 3 anos e meio, para você poder ser um aspirante em psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues. Tá bom, gente? Beijo no coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já quer fazer as suas inscrições, manda o WhatsApp para Débora. A gente não atende telefone, o telefone é só de WhatsApp. 27 99 505 1960. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver que pergunta que tem aqui. Então, neurônio espelho é construído na nossa infância, por isso que a importância do que os pais fazem com a gente. É muito importante a criação. Como você cria seus filhos, os filhos vão ser réplica dos pais. A base psicanálise e agora a neurociência comprovando. Agora não, né? 1994. Então, a mesma coisa. Em 1994, a neurociência comprova aquilo que Freud falou da construção do superego. Quando a gente declina do complexo de Édipo, introjeta o superego, tá? Obrigada. Só pessoas com graduação de no mínimo 3 anos e meio pode se tornar um aspirante em psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues. Por que essa exigência? Porque para você estudar psicanálise, você tem que ter um nível abrangente de saber
para você poder dominar essa teoria do Freud, que é muito complexa, mas ao mesmo tempo apaixonante. Para você realmente ser um excelente psicanalista, para você ter o percurso, porque a psicanálise é um percurso, ela não é um curso, tá bom? Beijo no coração. Tchau!